Olá a todos, estamos começando um novo capítulo, capítulo de número 80, Ksat Melachot Asurot B'Shabbat, alguns dos trabalhos que são proibidos de serem feitos no Shabbat. Esse capítulo ele trata principalmente das várias e várias melachot, das várias proibições que a gente encontra no Shabbat. E o que Jesus escreve aqui no começo, entre parênteses, que a maioria das melachot que são proibidas serem feitas no Shabbat, todo mundo conhece, todos os Yehudim conhecem, então não tem por que se estender nelas. Ele vai trazer só algumas coisas que são que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece e acabam acontecendo frequentemente. Agora, como a gente está querendo aqui aprender as halachot de forma geral, vamos tentar se estender um pouquinho mais nesse capítulo. Embora seja já um capítulo longo por si só, com 93 halachot, a gente vai tentar se estender sempre que aparecer algum tema aqui para puxar isso para a nossa vida no dia a dia, no nosso Shabbat, de forma relevante. Então vamos lá, primeira halachá. אסור להשתמש לאור הנר דבר שצריך עיון קצת. דגזר רבנן שמשכח ויטה את הנר לקרב את השם אל הפתילה וידחה משום מביא. Nossos sábios proibiram ler ou fazer qualquer coisa que demande concentração à luz da vela. A vela antigamente como ela era? As velas eram geralmente feitas de óleo. Eles tinham um potinho no qual tinha um buraco em que se colocava o óleo e no outro buraco, um buraquinho pequeno onde se colocava o pavio. O que acontecia? Quando o óleo ia queimando e a luz ia ficando mais fraca porque o óleo foi queimando e está diminuindo a quantidade de óleo, eles levantavam um pouquinho o lado do óleo para que o que tem de óleo dentro da vela se aproximasse do pavio e o fogo ficasse mais forte. Agora, fazer isso no Shabbat é proibido. No Shabbat a gente não pode intensificar o fogo, isso é como acender fogo. Do mesmo jeito que eu não posso acender o fogo no Shabbat, eu não posso também intensificar a luz do fogo. Por isso, quando se coloca o óleo mais perto do pavio para ele pegar um fogo mais forte, isso daqui é proibido de ser feito no Shabbat. Então, também perceberam o que acontecia. Às vezes a pessoa estava lendo, por exemplo, um livro que precisa de bastante concentração e quando a luz começava a ficar mais fraca, isso está atrapalhando e dificultando a leitura dele, as pessoas levantavam, mexiam um pouco na vela para intensificar a luz da vela. Agora, no Shabbat isso daqui é proibido e às vezes a pessoa está tão concentrada no livro que ele esquece que hoje é Shabbat, ele está tão acostumado de quando ele está lendo ou fazendo alguma coisa que requer essa concentração, ele mexe na vela sem pensar, sem prestar atenção no que ele está fazendo. Então nossos sábios proibiram ler a luz de vela pelo hashash, pela suspeita de que a pessoa vai acabar transgredindo o Shabbat dessa forma. Aliás, a Gemara conta sobre um dos Hachamim, que ele falou, não precisa me preocupar, certeza que eu não vou fazer isso, certeza que quando eu estiver lendo, isso não vai acontecer comigo, eu sei que hoje é Shabbat, eu não tiro o Shabbat da minha cabeça, eu posso ler, posso estudar a luz de velas, e certeza que vai dar tudo certo. E a Gemara conta que realmente ele começou a ler a luz de velas, ele ignorou a proibição dos nossos sábios, e enquanto ele estava lendo, a Gemara tem duas versões, ou que ele realmente mexeu a vela, ou que ele foi mexer, ele esticou a mão para mexer, se tocou que era Shabbat e percebeu que quando nossos sábios decretam alguma coisa, eles sabem o que eles estão falando, eles entendem a realidade, eles entendem a psicologia do ser humano e quando eles decretam alguma coisa, realmente faz sentido o que eles falaram. Então, de acordo com a versão que ele quis mexer na vela, mas não mexeu, ele percebeu que ele fez algo de errado e que ele deve seguir a Gzerá, os decretos dos nossos sábios, e de acordo com a opinião que ele realmente mexeu a vela, aparece na Gemara, que ele escreveu um papelzinho para si mesmo, eu vivo hoje em dia numa época em que não tem Beit HaMikdash, eu transgredi a proibição dos nossos sábios e acabei mexendo numa vela de Shabbat. Assim que o Beit HaMikdash for reconstruído, eu vou trazer um korban bem grande para compensar o erro que eu fiz. Então a gente vê aqui que nossos sábios, quando eles decretam alguma coisa, a gente vê dessa historinha de Rabbi Ishmael, que quando nossos sábios decretam alguma coisa, eles sabem o que eles estão falando. Por isso, não se pode ler à luz de velas, ou qualquer leitura, ou qualquer trabalho que demande concentração, porque existe o risco da pessoa acabar mexendo a vela. Mesmo que hoje em dia isso não é comum, ainda assim a proibição se mantém, e a gente vai ver sobre outros tipos de velas. Porém, duas pessoas podem ler de um mesmo livro. Fala aqui o Shulchan Aruch, baseado já na Gemara e no Shulchan Aruch próprio, que caso duas pessoas estejam lendo do mesmo livro, eles podem ler juntos, porque se um for mexer na vela, o outro vai falar para ele, pode parar, não pode mexer. Ou seja, quando tem duas pessoas juntas, um lembra o outro da proibição.
A gente encontra isso também com relação a carne e leite, por exemplo. Eu não posso comer leite quando tem na minha frente, na mesa, carne. Ou não posso comer carne quando tem na minha frente leite na mesa. Mas são duas pessoas comendo, uma comendo carne, uma comendo leite. Eles fazem uma separação entre eles. Então, eles podem comer dessa forma, porque muitas vezes um lembra o outro da proibição. Então, aqui também, com relação ao nosso caso, caso estejam duas pessoas lendo juntos, um deles vai acabar lembrando o outro. Então, se um esquecer que é Shabat e for mexer na vela, o outro vai falar para ele, pode parar, hoje é Shabat, você não pode fazer isso. Então, quando tem duas pessoas lendo juntas do mesmo livro, não tem problema. Do mesmo livro, no mesmo tema, certo? Se cada um está com um livro diferente na sala, por exemplo, isso daqui não liberaria, porque um não está prestando atenção no que o outro faz. Mas quando estão os dois lendo o mesmo livro, no mesmo tema, juntos, eles podem ler juntos. O Benerot Shelano, agora o que acontece com as nossas velas? As nossas velas são diferentes das velas de Hazal, dos nossos sábios. Ele traz aqui, por exemplo, as nossas velas de cera, por exemplo. As nossas velas de cera não funcionam igual as velas de antigamente. Antigamente, essas velas de óleo, realmente você precisava virar, mexer um pouquinho o utensílio para que o óleo chegasse mais perto do pavio e acender mais forte. Mas as nossas velas de Shavá, por exemplo, vela de cera, não funciona dessa forma. No Agimlater. Então traz o Kitzur Haruch que não tem problema. O Mishnah Berurah traz que tem discussão com relação a isso. Se o decreto de nossos sábios se proibiram ler a luz de velas, ele é válido também para qualquer tipo de vela, mesmo que não tenha o risco, não tenha suspeita. Na hora que eles proibiram isso, proibiu todos os tipos de velas, ou não. E o próprio Mishnah Berurah traz que, já que as nossas velas são muito boas e geralmente não precisa mexer, a vela feita de cera, por exemplo, ela é bem produzida, a luz dela é forte, a luz dela é muito boa e não tem esse risco dela começar a enfraquecer e eu precisar cortar um pouquinho, precisar mexer nela, precisar mexer no pavio. Então, já que não tem esse risco, já não é costume, não temos esse problema. Então, o costume é que sim, pode ler a luz dessas velas. אך צריך לעשות איזה הכר שלא יבוא לקצוץ ראש הפתילה שנעשה פחם, ולרמה ואיסור דאורייתא. אפילו על ידי גוי אסור לקצוץ ראש הפתילה. Ele traz aqui que as velas feitas de cera precisa só fazer alguma coisa para te lembrar, para não acabar cortando. Às vezes a vela de cera ela começa a derreter e forma lá um pouquinho da cera líquida, acaba enfraquecendo um pouco a vela, a pessoa pode acabar cortando um pouco da cera para o pavio ficar mais comprido e ficar mais forte, então tem que fazer uma equeira, alguma coisa que lembre a pessoa de que isso é proibido, e de acordo com o Rambam tem uma proibição de oraita de fazer isso mesmo através de um goi, não pode fazer, então teria que fazer algum tipo de equeira, alguma coisa para a pessoa reconhecer a proibição disso e não acabar mexendo na vela. Mas outros poskim trazem que nas velas de cera hoje em dia que elas são boas, não tem problema ler de jeito nenhum, porque elas funcionam muito bem. Com relação à luz elétrica, a priori teríamos o mesmo problema. Por um lado, a luz elétrica ela é diferente, também porque ela não é feita de óleo, não é feita de fogo mesmo, e ela também é constante, ela não enfraquece a ponto da gente precisar mexer, mas por outro lado, às vezes a luz elétrica começa a piscar, pode dar algum problema na parte elétrica e vai ter que mexer nos fios, então a maioria dos poskim falam que não está incluso. A luz elétrica não está incluso nessa proibição, porque ela também, de novo, ela não enfraquece, não é igual a luz feita de fogo, com o pavio, que ela enfraquece, a pessoa pode acabar mexendo. A luz elétrica ela é constante, então ela ou está ligada ou está desligada, ela não tem muito esse meio termo em que ela começa a enfraquecer, embora a gente encontre que o Hazonish sim proíbe mesmo luz de velas, que isso está incluso em todas as luzes elétricas, que isso está incluso na proibição de Hazal. A maioria dos poskim e o costume é sim ler a luz elétrica sem problema nenhum. Então, se a pessoa tem ou a luz da sala ou abajur ou algo do tipo, não tem problema no Shabat ler usando essa luz, não existe o risco da pessoa acabar acendendo ou apagando a luz.